Fala galera do Nuvens de Valores, 22/6/2023, quinta-feira. Nesse vídeo vamos trazer rapidamente os principais pontos gráficos, já pensando no fechamento semanal de amanhã. Sexta-feira vai ser um vídeo um pouco mais rápido, diferente um pouco da nossa análise gráfica aqui tradicional. Então vamos trazer o mínimo que gostaríamos de ver no gráfico de Magazine Luiza, Via, Cogna e CVC. Começando por Magazine Luiza, hoje fechamos nos R$ 3,57, queda de 5,05%, e agora aqui no nosso gráfico semanal, até o momento, uma queda de 3,77%. Percebam que aqui no nosso gráfico semanal estamos próximo do fechamento abaixo de todas as médias, coisa que a gente não gostaria de ver aqui no nosso gráfico semanal. Para quem já é nosso inscrito e acompanha nosso canal, já sabe que essa média vinho é a média lenta do Ishimoku, a média mais importante aqui do nosso canal, principalmente no gráfico semanal. Então, o ponto gráfico mínimo que a gente gostaria de ver amanhã, Magazine Luiza fazendo, é um fechamento pelo menos acima dessa média vinho do Ishimoku, a média lenta, que estaria aqui nos R$ 3,59. Deixei até aqui marcado do lado direito da tela, para quem quiser deixar marcado em algum lugar para acompanhar o movimento do preço aqui junto com a gente do nosso canal. Então, olha só, essa média vinho está aqui na região dos R$ 3,59. E é interessante que amanhã Magazine Luiza feche no mínimo acima dos R$ 3,59. Também temos uma média aritmética, essa pontilhada preta, uma aritmética de 50, que também tem servido como uma região de suporte nas últimas semanas aqui de Magazine Luiza. E, então, interessante também, seria um fechamento mais interessante para o ativo, fechamento aqui acima dela nos R$ 3,67. Mas o mínimo que a gente gostaria de ver é fazendo um suporte na nossa média vinho aqui, R$ 3,59. Então, é o ponto que a gente vai trazer como principal no nosso fechamento semanal. Na sexta, sábado, domingo, vou trazer novamente o gráfico de Magazine Luiza atualizado, então aí a gente estuda os demais indicadores aqui do nosso canal. Mas trazendo também rapidamente o nosso gráfico diário, muita atenção que aqui no nosso gráfico diário, deixa eu até tirar o zoom aqui do nosso gráfico, a gente no momento está fechando abaixo de todas as médias mais importantes aqui do nosso canal no gráfico diário. Muita atenção, a gente nunca sabe quando o ativo perde todas as médias e começa, por exemplo, a continuar seu movimento baixista. É claro, a gente trouxe aqui nas últimas semanas e dias, segue um movimento mais lateralizado aqui de gráfico diário, no gráfico diário de Magazine Luiza, assim como no gráfico também semanal. Mas a gente não gosta, claro, de ver o ativo com fechamento abaixo de todas as médias também no gráfico diário. Então, retomando, o R$ 3,59 é o mínimo que a gente gostaria de ver Magazine Luiza fechamento de amanhã, sexta-feira. Para quem gostou da nossa análise mais rápida desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, acompanhe nossas análises e acompanhe diferentes ativos para vocês começarem a entender o racional proposto aqui com as nuvens de Ishimoku e algumas médias do nosso canal. Vamos continuar o vídeo aqui sem mais delongas. Hoje via fechamento nos R$ 2,49, trazer aqui uma queda de 4,60%. A gente tinha trazido aqui como uma hipótese interessante que seria o legal, né? Sempre pensando no cenário ideal do ativo, ele continuar fechamentos acima das duas médias de 200. A média exponencial de 200 aqui na quinta-feira, aliás, hoje quinta-feira, estaria aqui na região dos R$ 2,56. Então, para o gráfico diário, interessante aqui a gente pensar num fechamento acima dos R$ 2,56 para quem sabe, fechamento acima da média exponencial de 200 e a gente acreditar que pode continuar aqui o movimento altista que tem sido feito aqui desde o final de abril, começo de maio. Mas aqui o gráfico semanal é o que a gente mais gosta, então trazendo como ponto interessante da via no gráfico semanal, a gente já teve fechamento acima da média vinho aqui desde as 15 de maio de 23, para quem acompanha nosso canal, já sabe que essa média vinho é a nossa média longa aqui do Ishimoku, média de 26 períodos, média mais importante, já que nosso canal visa aqui estudar as nuvens de Ishimoku. Então, o mínimo que a gente gostaria de ver, já que estamos distante dessa média vinho, a média vinho estaria ainda nos R$ 2,20, tem também essa média pontilhada preta aqui, a nossa aritmética de 50, que a gente tem conversado nos últimos dias e nos últimos vídeos aqui de via. Então, interessante, já que estamos próximo dessa média, deixei até que marcado do lado direito aqui, deixa eu até ajeitar aqui, R$ 2,48 para ficar melhor para vocês enxergarem. Ó, R$ 2,48 é onde está a nossa média pontilhada preta aritmética de 50. A gente fechou acima dessa média na semana de 5 de junho, então é interessante buscar essa média e, de preferência, fazer alguma região aqui de suporte. Então, ponto interessante para sexta-feira de via,
no mínimo, fechamento nos R$ 2,48. A gente não gostaria de ver um fechamento abaixo dessa aritmética de 50, senão pode aumentar, por exemplo, uma probabilidade de buscar suporte semanal em médias inferiores. Então, R$ 2,48 é o mínimo que a gente gostaria de ver via sexta-feira. E também um ponto melhor, um ponto mais interessante, retomando aqui, quem sabe um fechamento novamente acima da exponencial de 200, que estaria aqui nos R$ 2,56. Até vou colocar aqui no nosso gráfico também os R$ 2,56. Vou colocar aqui, ó, R$ 2,56 exponencial de 200 diário. Então, é claro que o gráfico diário pode ser que a exponencial de 200 esteja em outro ponto gráfico amanhã, por exemplo, 1 centavo para cima, às vezes 1 centavo para baixo, mas trazendo sempre o caráter educacional aqui do nosso canal, lembrando que não é recomendação. Hoje Via também fez um movimento interessante, olha só, essa pontilhada amarela é a aritmética de 200, estaria na região dos R$ 2,43 e a mínima foi R$ 2,42. O ativo ora também pode buscar um suporte na aritmética de 200, ora na exponencial de 200, por isso que a gente gosta de ter as duas médias de 200, não só exponencial ou não só aritmética, mas o mínimo segue aqui semanal R$ 2,48 para a gente acreditar que o ativo, quem sabe, começa a fazer o quê? Um suporte nessa aritmética de 50, que é uma média tradicional, que com certeza muitos traders devem ter essa média estudando, né, esperando também alguma reação gráfica próximo aqui dessa média. Vamos continuar nosso vídeo, um vídeo um pouco mais rápido. Para quem gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, acompanhe nossas análises. A ideia é deixar um caráter educacional, deixar um legado para quem assistiu um vídeo. Não é um canal de recomendação, deixando sempre bem claro aqui para os nossos inscritos. Continuando, Cogna na tela. Hoje, Cogna, queda de 3,85%. O que temos aqui na Cogna, tem alguns dias que eu não trago a Cogna. Começando pelo gráfico semanal, olha só, a gente fez uma máxima essa semana até o momento de R$ 3,47 e a gente já tinha marcado o quê? Deixa eu tirar aqui. A gente já tinha marcado essa máxima de 31 de outubro de 22, que seria um candle muito importante, principalmente porque no semanal deixou um pavio, né, aqui exatamente na nossa borda superior das nuvens. Então, reforçando ainda a importância desse candle, a gente já tinha deixado marcado, para quem acompanha nossas análises, esse candle aqui com uma máxima de R$ 3,48 e a máxima dessa semana foi R$ 3,47, quase cravou aqui a máxima. A Cogna segue razoavelmente confortável aqui no gráfico semanal. A gente segue o quê? Acima das nuvens, segue longe também das médias da média rápida verde-limão, acima da média vinho, aqui as duas médias do Ishimoku, então seria até saudável algum tipo de correção para se aproximar novamente dessas médias. Não tem muito o que dizer do gráfico semanal. DMI acima aqui, o verde acima até do nível de 25, bem distante do DMI negativo, o ADX já apontando para cima, o semanal segue confortável. A única coisa que nos chama a atenção é que o nosso IFR aqui já estaria numa região de sobrecompra acima do nível de 70. Mas aqui, enquanto estiver trabalhando pelo menos acima das nuvens, olha só, a nuvem borda superior R$ 2,70, o semanal ainda segue confortável e as nossas médias aqui do semanal estão bem distantes. Então vamos trazer para vocês o gráfico diário aqui, qual seria um ponto interessante para a Cogna. Assim como no semanal, Cogna bem confortável, a nuvem futura verde, a gente não tem como adivinhar o pregão de amanhã, gostaria de trazer aqui para vocês, mas olha só, a gente gosta de ver quando o ativo segue trabalhando principalmente acima das médias de 50, de 200 no gráfico diário. As médias de 50 são as médias pretas e as médias amarelas são as médias de 200. E também, olha só, acima da nossa média vinho, acima de todas as médias aqui, a única média no gráfico diário que hoje fechamos abaixo, é verdade, a média verde-limão, que é a nossa média mais de momento, é a média 9 do Ishimoku, a Tenkan. Claro, pode ser que alguns traders podem colocar o seu stop próximo também dessa média. É uma média que vai oscilar bastante. Ora, o ativo pode fechar acima ou abaixo. A gente gosta mais de trabalhar o stop com essa média vinho. Mas é verdade que Cogna aqui vem numa forte alta desde que conseguiu romper aqui as médias de 200 gráfico diário. Então engatou uma alta desenfreada. Pode ser, claro, que continue com uma superação de máxima, por exemplo, do candle de hoje, continuar aqui seu movimento altista, como pode ser que busque a exponencial de 21 ou até a média lenta do Ishimoku. Mas aqui, trazendo um ponto interessante, claro, média verde-limão, R$ 3,27, quem sabe fechar novamente acima aqui da média mais rápida do gráfico. Mas percebam, gráfico semanal aqui acima das nuvens, acima das duas médias de Ishimoku, média de 50, gráfico diário acima de todas as médias, menos essa média verde-limão. Segue com uma condição ainda razoavelmente bem confortável aqui.
A única coisa também que nos chama atenção é o ativo saindo novamente da região de sobrecompra aqui do FR. Perceba, por muito tempo ele sai da sobrecompra, perde o nível de 70, depois retoma muita atenção. E claro, pode ser que o movimento já esteja um pouco esticado, mas ainda nosso ADX aqui, olha só, acima até do nível de 50, é verdade que já deu uns leves, umas quicadas aqui, atenção, né? Pode desacelerar o movimento altista, mas segue ainda confortável a Cogna, surpreendendo nas últimas semanas. Então não temos muito o que falar dela, acreditando ainda numa reversão, por exemplo, desse movimento altista. Por quê? A gente segue acima de todas as médias, principalmente o gráfico diário, acima até da média vinho, semanal acima das nuvens, sem muito o que falar. A única coisa que nos chama a atenção, a gente gostaria de ver o quê? Nas próximas semanas, Cogna superando aqui esses R$ 3,48, 47 centavos, para a gente não entender o quê? Como uma região aqui de topo, né? Porque tocou duas vezes aqui nessa região dos R$ 3,47. Percebam que também uma semana aqui, por exemplo, de 23 de agosto de 21, também R$ 3,46. É uma região aqui de resistência bem chata do ativo, que a gente não gostaria de ver o ativo novamente formando um topo nessa região. Muita atenção aí, caso o ativo volte a tocar e não rompa, tá? E também vamos ficar muito atento o quê? Com o semanal, né? Porque também, olha só, muitas semanas de alta, basicamente 7, 8, 9 semanas quase de alta desenfreada, seria até saudável algum tipo de correção. Para quem gostou da nossa análise, deixe um like, se inscreva no nosso canal. Se tiver algum acionista da Cogna, quiser deixar algum comentário, também expectativa do ativo aí para o segundo semestre, sinta-se à vontade. E para fechar nosso vídeo, vamos trazer também CVC, que não trazemos alguns vídeos aqui CVC. Vamos trazer uma análise um pouco mais rápida, porque a ideia é trazer um ponto interessante da sexta-feira, pensando no gráfico semanal, fechamento semanal, que é o gráfico que a gente mais gosta de estudar aqui no nosso canal. A gente alertou o CVC B3, que teve um fechamento interessante aqui acima da média vinho, o fechamento da semana de 5 de junho, uma alta de 26,94%. É a partir desse fechamento dessa média vinho que a gente pode começar, quem sabe, a acreditar numa reversão, de uma forte tendência aqui baixista que o ativo vem há várias e várias semanas, né? Então, o que temos até o momento? O ativo vem essa semana aqui, por enquanto, uma queda de 14,89%, e a gente não gostaria de ver o ativo fechar novamente abaixo dessa média vinho, que é a média mais importante do nosso canal. Então já deixei até aqui marcado, a média vinho nossa essa semana está no caso, né, nos R$ 3,86. É interessante o ativo formar algum suporte próximo da média. Não seria interessante um fechamento abaixo, porque a gente pode compreender que não vai considerar essa região como suporte. Claro, temos ainda uma média exponencial de 21 abaixo, temos a média verde-limão abaixo, mas a gente não gosta de ver essa média aqui perdida. A partir do momento que ela é tomada, a gente gosta de ver o ativo desenhar um suporte. Então, hoje fechamos os R$ 3,83 e a gente espera que amanhã, quem sabe, CVC aqui feche acima dos R$ 3,86 para a gente acreditar, quem sabe, que o ativo veio fazer um suporte nessa média importante, que é a média lenta do Shimoku, a média mais importante aqui do nosso canal. A gente ainda tem um TMI verde acima do vermelho, então, ainda tem uma condição confortável no nosso semanal do DMI, mas a gente não gostaria de ver fechamento então abaixo dos R$ 3,86, não gostaríamos de ver na CVC. Trazendo rapidamente também o nosso gráfico diário, olha só que interessante, tirar aqui as linhas para ficar mais claro. A CVC veio fazer aqui uma região de topo, de resistência próximo da aritmética aqui de 200. No entanto, no diário a gente ainda segue confortável acima das nuvens e hoje a mínima foi de R$ 3,70 e tocou exatamente na nossa média lenta do Shimoku aqui, gráfico semanal. Desculpa, gráfico diário. No entanto, olha só, essa linha vermelha, a exponencial de 21, serviu como resistência. Então, aqui o ponto interessante do gráfico diário amanhã é um fechamento, pelo menos aqui acima dessa média exponencial de 21, que estaria hoje dos R$ 3,88, que foi exatamente a máxima do dia. Então, vamos trazer aqui, é claro, lembrando sempre, a média diária, muitas vezes ela oscila de um dia para o outro, tá? Então, vamos deixar aqui R$ 3,88, mas para quem estiver estudando o ativo, é interessante jogar a exponencial de 21 na tela e acompanhar o pregão para ver realmente onde vai estar essa média aí amanhã. Olha só, média diária, exponencial de 21. Então, aqui nos R$ 3,88. Interessante também a gente fechar acima dessa exponencial de 21, pensando no gráfico aqui diário. Então são esses os pontos aí que a gente vai ficar mais atento de CVC.
Lembrando que não seria interessante também fechar abaixo da nossa média vinho no nosso gráfico diário, para quem está comprado pelo diário, seria os R$ 3,70. Fechamento abaixo dessa média pode aumentar a probabilidade de, por exemplo, buscar suportes inferiores. Para quem gostou da nossa análise um pouco mais rápida, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A ideia é sempre passar aqui um caráter educacional, não é falar sobre recomendação de compra ou venda de ativo, mas a ideia é a seguinte: quem acompanhar nosso canal vai ter aulas e praticamente um curso gratuito, porque é basicamente só assistir nosso canal que vocês vão entender aqui o nosso racional proposto. Operem sempre com responsabilidade, coloquem um dinheiro que realmente vocês possam perder. É claro, a gente sempre compra esperando vencer e ganhar na bolsa de valores, mas a renda variável é imprevisível, por isso é importante operar sempre com responsabilidade. Forte abraço e bons investimentos. Até a próxima.